Olá, Marcelo, bom dia, tudo bem? Marcela aqui é a engenheira Daniela, eu sou a responsável pelo seu projeto hidrossanitário. Estou gravando esse vídeo para te apresentar a concepção inicial do seu projeto. Na verdade, concepção inicial, mas ele já está bem avançado, já está bem direcionado nas definições. Fiz algumas sugestões também de posições, de concepções mesmo do seu projeto. Aí eu vou buscar a sua aprovação. Caso você queira ajustar, queira fazer alguma modificação nessas sugestões que eu propus, não tem problema nenhum. Você pode me passar tudo que você quer alterar que eu ajusto aqui no projeto. Inclusive, a gente tinha conversado no WhatsApp a respeito dos tubos de queda do pluvial. E aí, analisando melhor a arquitetura, e por sinal, parabéns, porque a sua arquitetura está muito bonita, está muito bem feita. Então, eu queria interferir o mínimo possível com a concepção arquitetônica, porque, querendo ou não, o pluvial ele acaba prejudicando um pouco o visual da fachada. Então, vou até começar por esse ponto e depois eu vou ocultar vou ocultar o IFC do arquitetônico e vou te mostrar no interior da casa. Então, aqui, primeiramente, o pluvial, depois a cobertura e depois o interior da casa. Vou seguir dessa forma. O que eu comentei com você agora no início do vídeo é que eu ajustei o pluvial para que ele ficasse com o mínimo de tubos de queda aparentes ou fazendo desvios assim, que também poderiam ficar aparentes, um joelho. Você até sugeriu de descer ele por aqui e descer ele embutido nessa parede, mas provavelmente aqui tendo a viga baldrame, acabaria afetando e tendo que fazer o desvio ali na fundação. Então, aproveitei esse elemento que não tem estrutura, eu observei aqui no 3D do estrutural, aparentemente não tem estrutura que vai interferir, então os dois tubos de queda eu desci embutidos aqui nesse elemento, ó. Então, nessa mesma calha tem duas saídas para essa calha, que ela já é bem extensa, e os dois tubos de queda aqui embutidos. Como boa prática, até para evitar uma sobrecarga em um dia que tenha um índice pluviométrico maior, então a gente acaba colocando sempre de 100 milímetros e aproximadamente um tubo de queda a cada 50 metros quadrados para evitar uma sobrecarga no seu sistema, no seu telhado. E também, então, todas as calhas têm duas saídas. Essa aqui está com duas saídas, essa aqui também tem duas saídas. Eu vou até te mostrar que eu propus, em vez de descer aqui por fora, que aparentemente vai ser um armário de guardar peças assim, aqui na garagem, né, um armário de serviço. Então, se você achar por bem, a gente desce esses tubos de queda aqui dentro, ficam embutidos, dá até para tapar com gesso, ou até mesmo deixar aparentes, porque aparente que eu digo quando a pessoa abrir o armário, né? Porque provavelmente o armário vai estar sempre fechado, então eles não vão aparecer. E aí também aqui dois tubos de queda, duas saídas, porque se tiver um entupimento por folha, por qualquer outro detrito, já tem o backup e tem o outro tubo de queda para suprir. E os dois únicos tubos de queda que não teve como fugir de ficar aparentes, mas você falou que não teria problema, são esses dois aqui, dessa parede posterior da casa. E eles também, os dois são de 100 milímetros, eles correspondem a essas águas aqui, ó. Então, essa água aqui, essa aqui e essa aqui. E até um ponto que eu quero observar com você, quero verificar com você, é nessa região aqui. Se você quer que coloque uma calha aqui na parede da área técnica. A gente está fazendo um projeto também hidrossanitário de uma outra residência que tem uma concepção parecida. E aí o engenheiro da estrutura metálica propôs de fazer uma calha aqui para não ter assim, esse empossamento aqui atrás da área técnica. Só que também poderia acabar afetando a parede, se tivesse o empossamento, e colocando a calha, se não for muito bem executado, pode dar infiltração aqui no telhado da casa, na parte de baixo aqui, na verdade, né, do telhado. Então, para evitar isso aqui, depois eu posso até te mandar um print se você quiser dar uma olhadinha, o arquiteto subiu esse elemento e aqui na base dessa parede ele colocou uma grade. E aqui dentro também, na região que está as caixas d'água, ele colocou uma grade. Então, esse elemento aqui está suspenso, esse que tem azul está suspenso, as duas caixas d'água sobre a grade, e aí a água que venha cair por aqui, elas escorrem direto por essa grade, que é como se fosse assim uns 10 centímetros em torno de toda a parede, elas escorrem direto aqui para essa calha pluvial, que inclusive ela acabou ajustando aqui errado, eu vou até alterar, ela era para estar aqui mais baixo.
Então, essa água escoa aqui todo pelo telhado, e a água que cai aqui dentro da área técnica, ela também, como é uma grade, ela cai direto pro telhado também e vai aqui pra calha. No seu caso, eu coloquei aqui um ralo seco, né? Não é uma caixa sifonada, é um ralo seco mesmo, um ralo pluvial, para escoar essa água que venha a cair aqui dentro em dias de chuva, ou quando, se eventualmente der um problema nas caixas d'água e tiver um transbordamento. Então, se você quiser seguir dessa forma, caso seja uma opção para você, eu posso te mandar um print. Ficou bem interessante essa solução que ele deu, que acaba resolvendo dois problemas. Resolve esse empoçamento aqui atrás e também resolve o problema de ter uma sobrecarga aqui dentro, de acabar virando um reservatório aqui dentro num dia de chuva um pouco mais intensa ou no caso de transbordamento da caixa d'água. Aqui nessas calhas aqui, eu tive que fazer um ajuste no nível da cobertura e acabou elas sendo deslocadas. Mas assim que eu encerrar, eu vou atualizar. E no 3D que eu vou te mandar também junto a esse vídeo, vai estar, esses elementos vão estar atualizados. Marcelo, outros pontos que eu quero conversar com você aqui a respeito da arquitetura, antes de seguir para o pavimento térreo. A distribuição da água quente, então, eu ainda não lancei exatamente aqui no boiler e nas placas solares, que eu vou aguardar a sua aprovação dessas posições aqui. Você aprovando, eu faço a distribuição com as tubulações. Mas o que eu preciso confirmar com você? A placa solar, ela manda água, ela aquece a água, manda de volta para o boiler, e do boiler ele segue para os pontos de alimentação. Então, o primeiro ponto é se você gostaria de fazer o boiler de alta pressão ou baixa pressão. Isso também, caso você queira um detalhamento a respeito disso, você me sinaliza que eu te explico melhor a diferença entre os dois, as vantagens e desvantagens de cada um desses sistemas. Mas se você já tiver definido e já puder me passar, o primeiro ponto é se seria boiler de alta pressão ou baixa pressão. O outro ponto que eu preciso confirmar com você também é a respeito da bomba de recirculação. Não sei se você conhece a bomba de recirculação, mas é justamente uma bomba que vai promover, vai fazer com que a água quente ela fique recirculando aqui pelo barrilete na cobertura. Isso significa que próximo ao ponto de uso, então no último trecho aqui, antes dos pontos de uso, das colunas que vão para os pontos de uso, a água vai estar quente. Por quê? Você provavelmente já viu isso acontecer, liga um registro num chuveiro, você tem que esperar 2, 3, 4 minutos e tem um desperdício enorme de água. Além de desperdiçar água, ainda fica bastante tempo aguardando para poder tomar um banho, poder lavar uma louça na água quente. Então isso acaba, além de desperdiçar água, acaba sendo um desconforto para o usuário. Então essa bomba, ela, como que é o funcionamento? Sai a água do boiler, vem para os pontos, chega no último ponto, a água retorna em uma outra tubulação que geralmente é paralela à que foi, então ela vai para os pontos, depois ela retorna, passa por essa bomba de recirculação que está empurrando e puxando a água, e aí depois disso ela vai para o boiler de novo. Aí no boiler passa pela placa solar, reaquece. Então é um sistema que ele vai ficar recirculando a água, então o tempo todo, toda a água dentro das tubulações, ela vai estar aquecida e você não precisa guardar todo esse trecho. Uma tubulação de 28 milímetros de diâmetro de CPVC, ela, a cada metro linear, ela tem mais ou menos um volume interior de 470 ml. Vamos arredondar para meio litro. Então, a cada 10 metros de tubulação, a cada 10 metros lineares, são 5 litros de água que você perde e também são 5 litros de água que você tem que aguardar para que comece a chegar água quente. Então, se você quiser usar a bomba de recirculação, eu proponho aqui para você, e aí podemos posicionar essa bomba de recirculação aqui na parede externa ou então na parede interna da área técnica, que está bem espaçosa, então tá tranquilo. Principalmente se ela não for ter a cobertura, se ela for assim direto, ela é uma área técnica bem espaçosa, dá pra gente seguir dessa forma. Então são esses dois pontos. Eu acredito que no seu caso, como são comprimentos bem significativos entre o boiler e os pontos de uso, seria bacana utilizar a bomba de recirculação. E um outro ponto também que já até tem a ver com a bomba de recirculação e também a perda de carga, né, diminuição da pressão, por mais que eu acredito que você vai querer utilizar um pressurizador aqui também para água fria, mas o outro ponto seria esse desvio que eu tenho que fazer aqui, ó, para chegar nesse banheiro. Então, se você aceitar, a gente pode passar as tubulações aqui por cima. E aí dá para fazer um acabamento, não sei qual que é o material que você vai utilizar aqui, mas eles vão ficar pouco aparentes e também você consegue fazer o acabamento por cima. Então não precisa fazer todo esse desvio, ter toda essa perda de carga, né, essa perda de pressão no ponto de utilização.
e também a questão da recirculação. Se bem que tendo a recirculação é indiferente essa questão aqui. É mais você perder uma pressão no seu ponto de uso sem ter a necessidade. Certo, Marcela? Então eu vou seguir aqui para os próximos pontos da casa. Vou até ocultar os elementos da arquitetura para ficar mais fácil de visualizar para você. Marcela, então, iniciando aqui pela área de serviço, vou te apresentar os pontos e as formas que eu imaginei que seria a melhor concepção para o seu projeto. Caso você tenha alguma sugestão adicional, alguma alteração, só me passar, não tem problema nenhum, tá bom? Então, aqui, inicialmente, essa aqui é a área da lavanderia. A minha proposta é descer com... Vou ativar aqui o arquitetônico, nesse caso, alguns pontos vão ficar mais fáceis de compreender. Então, a minha proposta é descer com a tubulação aqui rente ao armário. Descendo ela rente ao armário, a gente segue aqui, ó. Descendo ela rente ao armário, podemos colocar um registro de manutenção aqui, que vai ficar bem escondido, porque como uma porta, apesar que tem uma porta, uma de cada lado, né? Mas poderia ficar aqui dentro, ou também debaixo da bancada, que é a forma como eu propus nos banheiros e também na cozinha. Então, o ponto aqui de utilização, aqui nesse caso, você colocou uma torneira de bancada. Eu queria até confirmar com você se vai ser torneira de bancada mesmo ou a torneira de parede. Em geral, nos tanques, o pessoal utiliza a torneira de parede, mas também em alguns casos de design preferem utilizar de bancada, então é um ponto a ser confirmado com você. E aí eu propus aqui a posição do ponto hidráulico e também a posição do ponto hidráulico da máquina de lavar roupa. Tanto a posição a altura do esgoto como a altura do hidráulico, eu propus ele um pouco mais baixo, porque caso você queira utilizar uma máquina de abertura frontal e acima da máquina colocar uma bancada, não tem problema de dar interferência aqui com o esgoto o hidráulico. Então, por isso que eles estão mais baixos do que o convencional. Aí, caso você realmente vai usar a máquina de abertura superior, também funciona. Então, a altura mais baixa, ela acaba funcionando para os dois tipos de equipamento, tanto a máquina de abertura frontal como a abertura superior. Além disso, a ventilação, para facilitar na execução, não ter que fazer tantos desvios aqui das vigas baldrame, posicionei a ventilação subindo diretamente aqui, tanto do tanque, então fiz um sifão de peças, a ventilação subindo, o esgoto descendo, e a mesma coisa aqui na máquina de lavar roupa. O sifão de peças, a ventilação subindo até se conectando aqui à ventilação do tanque e indo para a cobertura. Como não tinha previsto aqui na lavanderia um ralo para limpeza, eu não posicionei. Caso você queira colocar um ralo, tanto um ralo linear como uma caixa sifonada, você me sinaliza que eu coloco o ralo para você. Eu só não propus o ralo porque realmente não estava disposto ali no projeto arquitetônico, mas de qualquer forma, a máquina de lavar roupa, pelo menos, ela não pode ir para o ralo, porque senão retorna espuma, tá? Então, só estou te explicando o porquê que não tem um ralo aqui no seu projeto da lavanderia. Deixa eu até retornar aqui sem o 3D para ficar melhor de explicar o restante. Então, aqui é a cozinha, aqui também é a mesma concepção da lavanderia, a ventilação subindo direto pela parede, indo até a cobertura, né, o respiro do esgoto, e aí o esgoto ele segue aqui para a caixa de gordura na lateral da casa. No hidráulico, os registros eu coloquei abaixo da pia para dar o mínimo possível de interferência com a estética, né, com o design de interiores. E também um outro ponto bem importante, e caso você esteja acompanhando nesse momento, vai ser mais para o acabamento a questão da marcenaria. Pelo layout da sua cozinha, não tem muitas opções para descer a tubulação, tanto de água quente como água fria, não tem tantas opções onde não vá ter armários pela questão das perfurações. Então, é um ponto a se atentar, porque geralmente a gente coloca em uma posição que não vai ter armário, mas a sua cozinha, como a parede é toda de armário, é um ponto bem importante, bem sensível quando forem fazer as furações para instalar a marcenaria na sua casa. E além disso, eu posicionei um ponto hidráulico de água fria para a geladeira, caso a sua geladeira tenha um filtro, enfim, já tenha o ponto hidráulico. Marcela, então aqui o esgoto sai da lavanderia, o esgoto da cozinha vem para essa caixa de gordura, depois eles se encontram nessa junção, segue para esse ponto de inspeção, não sei se você já utilizou, mas é uma opção de inspeção muito bacana, que é o Clean Out. Ele não precisa ele substitui totalmente a caixa de inspeção. E como que ele funciona? É só destampar, só tirar esses dois plugs e a pessoa vem com uma desentupidora Snake e ela só com a desentupidora ela já consegue resolver aqui
qualquer problema que eventualmente possa ter no seu sistema de esgoto. Diferentemente da caixa de passagem, que ela tem muitas entranhas, então é um pouquinho mais trabalhosa, né, o desentupimento, e também é uma execução um pouco mais cara, né, tanto de mão de obra quanto de material. Agora, no clean-out são 2 junções com um joelho de 45, e então isso já fica bem bacana e facilita, e também melhora bastante a estética da sua casa. Marcelo, seguindo aqui para a área do ofurô na sala de estar e também para os próximos pontos, para os próximos ambientes hidráulicos. Posicionei o esgoto do ofurô vindo para a caixa sifonada desse primeiro banheiro e o ponto hidráulico, ele descendo aqui pela parede do ofurô mesmo. Tentei até deixar aqui um pouco camuflado com esses dois suportes que você posicionou no projeto arquitetônico. Então, aqui o registro de manutenção do ofurô, o ponto hidráulico aqui é 30 centímetros do piso e o esgoto indo direto para a caixa sifonada do banheiro, porque a gente não precisa posicionar uma outra caixa sifonada com tampa cega, porque facilita, né, em caso de necessidade de manutenção, já está tudo centralizado na mesma caixa sifonada. Pelo que eu observei no projeto arquitetônico, esse vaso sanitário, ele é com a saída horizontal, é um vaso sanitário suspenso, então já está posicionado aqui o esgoto. Essas tubulações aqui, você provavelmente já deve ter observado que essas tubulações verticais, elas não estão no 3D. É porque nesse software que a gente usa, quando vamos inserir a inclinação do esgoto, temos que remover todas as tubulações verticais para que ele reconheça corretamente a inclinação do esgoto. Por isso que não está aqui. Mas quando for fazer o detalhamento e a entrega final do seu projeto, tanto aqui no 3D como no isométrico, enfim, e também na lista de materiais, vai estar constando essas tubulações verticais, tá bom? Então, aqui neste banheiro, a tubulação do esgoto do vaso sanitário com saída horizontal, descendo aqui isso aqui é outro ponto, né? Se você quer seguir no banheiro com o registro de manutenção aqui na parede do box ou na parede da pia debaixo da bancada. Pessoalmente, eu acho que fica esteticamente mais agradável os registros o máximo possível ficar abaixo das bancadas, das pias. Então, por isso que de início eu fiz essa proposta. Mas caso você prefira colocar o registro aqui, você acha mais fácil colocar o registro na área do box aqui do lado do chuveiro, não tem problema nenhum. Tanto que eu nem posicionei ainda, eu deixei pré-concebido, mas caso você prefira colocar dentro do box, não tem problema. Então, aqui a tubulação de água quente, água fria alimenta aqui no chuveiro. E aí também posicionei os ralos lineares. Não tinha a proposta do tipo de ralo no projeto arquitetônico, então sugeri ralo linear, que eu acredito que vai ficar bem legal pelo design da sua casa. E pelo que eu entendi também do projeto arquitetônico no 3D, no IFC, todos os vasos são com a válvula de descarga. Então aqui a tubulação de 50 milímetros. O registro está desalinhado com o vaso intencionalmente para não ficar o registro logo acima aqui do vaso sanitário. Então ele está o mais próximo possível do box. Deixa eu te mostrar aqui, ó. Então ele fica assim, ó, para ficar um pouco mais discreto. E aí ele ficou dessa forma. E outro ponto que eu quero confirmar com você também, Marcelo, é o que seria essa distância aqui nesse banheiro. Eu observei que só esse banheiro tem como se fosse um shaft aqui atrás do vaso sanitário. Então, eu gostaria de confirmar se ele tem algum motivo especial, só para eu entender se é para eu inserir algum elemento, fazer algum ajuste específico que eu não tenha observado, tá bom? Eu acredito que nesse banheiro seja isso. O registro que eu utilizei é o monocomando. Nos outros banheiros, queria até confirmar com você também o tipo de registro, porque nesse aqui tá monocomando, mas nos outros, e no outro tá com o registro misturador, e no outro não tem o registro. Mas seguindo aqui então para os próximos banheiros. Um ponto que eu sugeri aqui nos 3 banheiros, eu não comentei ele no primeiro, é a caixa sifonada. Então eu posicionei a caixa sifonada entre o vaso sanitário e o box, que é a posição que fica mais discreta para quem está entrando aqui no banheiro. Deixa eu ativar aqui novamente. Aqui, ó. Então a caixa sifonada eu posicionei nessa região que fica bem discreto e possibilita manutenção. Algumas casas não têm essa caixa sifonada, mas eu particularmente prefiro que tenha, mas também fica a seu critério, não é obrigatório. Caso não tenha, a gente faz o sifão de peças enterrado, não tem problema nenhum. Mas eu acho que fica mais, assim,
mais confortável para o uso, para poder lavar e não ter o problema de ter que lavar o banheiro e ter que enxugar com pano. Então fica mais fácil de fazer essa drenagem do esgoto do banheiro e da limpeza, né, do banheiro de alguma lavagem. Nesse banheiro aqui, então, ele tem o registro misturador, não é o registro monocomando. Eu posicionei de início o monocomando, mas eu acredito que se for um misturador, você me passa que eu altero sem problema nenhum. Como no primeiro estava o monocomando, então eu realmente fiquei nessa dúvida se você queria seguir um padrão em todos os banheiros ou se cada banheiro ia ter sua própria concepção. E aqui também em relação ao registro do vaso sanitário segue a mesma ideia. Desce aqui bem próximo ao box, depois desvia e vai para a válvula. E no último banheiro, Marcelo, e até já para encerrar esse vídeo que já ficou bem extenso, esse banheiro aqui é o que está um pouco mais diferente dos outros por conta do chuveiro, que é o chuveiro de teto. Então, como que eu fiz essa concepção? Eu vou desativar aqui o arquitetônico para ficar mais fácil de visualizar. A tubulação, ela segue aqui da mesma forma que os outros, ela é a princípio, né? Caso você queira ajustar, claro, tá a seu critério. Ela segue aqui, vindo pela parede da pia, vai ter um registro aqui, caso você opte por colocar esse registro. Tem os dois registros de manutenção, passa pelos pontos do lavatório, aqui segue para a ducha. E aí, como que eu fiz aqui? Considerando que o box é aqui, a abertura do box é aqui à direita e o chuveiro está aqui à esquerda, qualquer posição que a gente colocasse aqui dentro do box iria ser desconfortável para o usuário. Então aqui, ó, o chuveiro está aqui. Se eu pusesse o registro ou abaixo aqui da janela ou aqui nessa outra parede, poderia ficar desconfortável, porque a pessoa vai entrar aqui, abrir o chuveiro e como o chuveiro ele é com aquecedor solar, acabaria a pessoa tomando um jato de água fria antes de ela sair de volta aqui do banheiro. Então a posição mais estratégica para esse caso é colocar o registro monocomando logo aqui na abertura do box, porque a pessoa consegue vir abrir aqui sem se molhar, espera a água correr na tubulação para a água ficar quente e depois ela entrar e ela não tem que ficar fugindo ali do chuveiro todas as vezes que vai ligar. Então a minha ideia, a ideia de colocar esse registro aqui nessa posição foi justamente por causa disso. Claro, dá para ajustar, colocar um pouquinho aqui mais à esquerda, mais à direita, mais centralizado, mas a ideia é essa. Então o fluxo de água, ele vem aqui por baixo, passa pelo registro, sobe até o teto e aí sim ele vai alimentar aqui o ponto do chuveiro. Principalmente por esse ponto aqui, que ele acaba chegando quase, assim, pouca diferença da altura da caixa d'água e até pela perda de carga. No seu caso, é indispensável que tenha um pressurizador de água quente e de água fria. Se for um boiler de alta pressão, aí é um pressurizador só. Agora, se for o de baixa pressão, aí tem que ter 2 pressurizadores. Tá bom? Mas se você tiver qualquer dúvida a respeito do boiler, você me fala que eu te explico melhor. Então, esses são os meus apontamentos, os lançamentos que eu fiz inicialmente. Eu aguardo a sua aprovação do que foi lançado ou algum ajuste que você queira realizar no seu projeto. Fica bem à vontade caso queira ajustar, mudar alguma posição, enfim, o que for mais conveniente para você. E claro, eu, como projetista do projeto hidrossanitário, que é o que mais interfere na arquitetura, eu procuro sempre afetar o mínimo possível a concepção do arquiteto, que no seu caso, né, você é o proprietário e o arquiteto. Então eu procuro ao máximo fazer com que o meu projeto ele venha a contribuir com o seu e não eu acabe fazendo alguma coisa para te gerar um retrabalho. Não é isso que eu quero. Eu quero que o meu projeto fique mais redondo e chegue mais perto do que você imaginou quando você fez a concepção da arquitetura. Então, qualquer ajuste que você tiver, me sinaliza no grupo. Se você precisar marcar uma ligação, marcar uma videochamada também, você me sinaliza que a gente marca um horário que nós dois tenhamos disponibilidade. E eu aguardo o seu retorno para seguir com os próximos passos e também com a aprovação do projeto e eventuais ajustes que você queira fazer. E Marcelo, um último ponto aqui antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de confirmar com você qual que é a fachada, qual que é a entrada da casa, né? Qual que é a direção do terreno? Seria dessa forma aqui, a direção do seu terreno? Então aqui é a frente e aqui é os fundos? Queria confirmar com você essa informação. E também onde você tem intenção de colocar tanto o sistema de tratamento local, como também o poço de infiltração do pluvial e por onde que é a entrada de água potável no seu terreno. Então são essas 3 informações que são bem importantes nessa etapa do projeto.
Se você for querer o biodigestor, aparentemente você até posicionou aqui um biodigestor. Se for um biodigestor, qual que é a posição, né? Ou se é fossa também, qual que é a posição. Só preciso que me sinalize mesmo, que aí a gente já vai seguindo com os próximos passos. Mesmo que você não tenha ainda todas as definições do que eu te passei aqui nesse vídeo, esses que são mais assim, mais elementares, né, que são da área externa da casa, se você tiver, já vai dando um norte ali e já agilizando o processo e a concepção do projeto. Certo, Marcela? Então, eu te agradeço pela atenção, tenha um ótimo dia.